Olá, meu amigo, minha amiga, que está estudando para o TJ aqui de São Paulo. Como é que estão os estudos aí? Bom, espero que você esteja seguindo aí um plano bacana de estudos que sirva a você, tá? Chegou a hora da gente começar a olhar para os detalhes, né? A gente tem muita coisa geral que a gente já está estudando, tem assuntos que eu sei que você está se aprofundando, mas tem aqueles detalhezinhos que vão cair no concurso, porque estão no edital e porque tem caído nos últimos concursos por aí e que está na hora da gente olhar. Então hoje a gente preparou para você um tema muito especial, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, tá certo? Eu sou o Cadu Vitor, que está escrito aí, que você está lendo, tá certo? E a gente vai falar sobre essa lei. A primeira coisa que a gente vai falar sobre a lei é um pouquinho de contextualizar. Por que existe essa lei? Essa lei existe, ela tem um objetivo de emancipar a pessoa com deficiência. Tá? Essa lei, como a gente acabou de ver, ela é de 2015, daqui a pouco a gente vai falar quando ela entrou em vigor, mas ela é muito recente e é por isso que ela está sendo cobrada em concurso. Mas ela vem para emancipar a pessoa com deficiência na vida civil, para que ela possa exercer a sua cidadania. Não é proteção, a palavra que você tem que lembrar é acessibilidade. Então, olha só, acessibilidade. Lembra dessa palavra, a gente vai falar dela várias vezes e ela vai ser cobrada de você, tá? A legislação, ela sempre procurou proteger. Hoje em dia, tá meio estranho aqui, né? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Hoje em dia, ela fala mais em acessibilidade. Por quê? Porque não é mais o caso de proteger o incapaz, mas de dar acesso à cidadania para ele. E aí a gente tem que pensar que é assim mesmo, né? Já já a gente vai entrar no conceito de pessoa com deficiente, né? Mas existe pessoa com deficiência que é capaz e pessoa com deficiência que é incapaz. Por isso que eu falei aqui do incapaz. A lei procura proteger o incapaz, porque tem alguma deficiência, né? Porque porta alguma deficiência. Agora vai procurar dar acesso à vida civil. Então a palavra autonomia também pode estar no seu concurso aí. Então são três palavrinhas que eu falei até agora que são muito importantes: emancipação, autonomia e acessibilidade, sendo que a acessibilidade, essa que está aí, que você está lendo aí, que está grifada, é uma palavra que está na lei, tá certo? Que busca dar independência às pessoas com deficiência. O que a lei pretende? A lei pretende dar um tratamento igualitário, né? Que a pessoa seja tratada de forma igual a qualquer outra pessoa que não porta deficiência. Aliás, é assim que a gente deve falar: pessoas portadoras de deficiência, tá certo? A gente aboliu a palavra deficiente, tá? Porque a pessoa, ela é perfeita, mas ela porta alguma deficiência. Existem pessoas, como a gente já falou, pessoas portadoras de deficiência que são capazes e incapazes. Então, só para não ficar esse assunto parado aí, existe o capaz e existe o incapaz, ok? Essa divisão, ela acontece aqui também com os portadores de deficiência. O que não existe mais é o maior de idade absolutamente incapaz. Isso não existe mais, porque antes a lei falava em deficiência mental, não sei se você lembra disso aí. E agora a gente falava deficiência mental, falava sem discernimento ou que não exprima vontade. Lembra do Código Civil? Então, essa lei que a gente está estudando, ela alterou o Código Civil. Então, existe pessoa portadora de deficiência capaz e pessoa portadora de deficiência incapaz. Mas nós não vamos ter mais maiores de idade absolutamente incapazes. Você está me acompanhando aí? Espero que sim, tá? A gente não fala mais no deficiente mental, na pessoa sem discernimento e naquela que não exprima vontade, tá? Como tinha lá no Código Civil. Isso foi alterado. A gente vai falar disso melhor adiante quando falar do inciso 6º. Mas é só para a gente terminar esse assunto de contextualização, o que a lei quer fazer é emancipar, dar autonomia, não é isso? Dar acessibilidade. E, neste sentido, não existe mais, então, maior de idade absolutamente incapaz. Ele é capaz de tudo. A gente vai ter que agora criar um mundo que dê acesso a ele às coisas todas que ele pode fazer nesse mundo, tá? E uma outra observação, falando aí de capaz e incapaz, que a gente já começou a falar aqui, é que não cabe mais a ação de interdição absoluta, porque o menor de idade não pode ser interditado.
né? Ação de interdição absoluta não cabe mais. Menor de idade não pode ser interditado, não tem maior de idade absolutamente incapaz, então não tem mais ação de interdição absoluta, ok? Beleza, essa foi a nossa contextualização. Agora você vai dar uma olhadinha aí na vigência e visão geral da lei. Então a gente está falando do quê? Está falando de vigência e visão geral da lei. A lei prevê uma vacatio legis de 180 dias, como você está vendo aí. Ela foi publicada no dia 6/7/2015, como você também está vendo aí. Existe uma lei complementar, 95 de 98, que ajuda a gente a contar o prazo direitinho. A gente inclui o dia do início e o dia do fim. Portanto, a lei entrou em vigor, como você está vendo aí, ela entrou em vigor no dia 7 de janeiro de 2016. Cadu, é importante saber isso. É importante saber isso, porque a gente sabe que o examinador pode, numa questão, ou no enunciado ou na alternativa, o examinador pode colocar esse dado como uma forma de você eliminar alguma questão. Se a lei só entrou em vigor a partir do dia 7 de janeiro de 2016, então tudo que a gente vai falar aqui hoje, nessas aulas que compreendem essa lei, tudo que a gente vai trazer para vocês só vale se o fato aconteceu a partir desta data aí que você está vendo, 7 de janeiro de 2016. E, portanto, ela cai no seu concurso, já que o edital compreende toda a legislação que, né, já existe quando ele foi publicado, ok? Está escrito isso lá no seu edital. Beleza? São 127 artigos, divididos em parte geral e parte especial. Tá errado aqui, tá? O artigo é 78, ó, só no slide aí tá errado, corrija aí pra gente aí na sua casa, é 78, já arrumei aí. É do artigo 1º ao 78, como você pode ver, a conta não daria certa, né? E aí vai do 79 ao 127 a parte especial. É uma lei multidisciplinar. Multidisciplinar por quê? Porque ela fala de várias áreas do direito. Ela fala de questões trabalhistas, ela fala de questões civis, ela fala de legislação previdenciária, ela fala enfim, de diversos aspectos do direito. Então pode cair para você essa expressão que a lei é multidisciplinar, tá? Ela fala também de processo. E nós vamos tentar dar conta nessas aulas da parte geral, tá certo? Compreendendo bem a parte geral, que é o que é mais cobrada desde que a lei entrou em vigor, nos concursos por aí, você consegue também ler a parte especial. Então, estou te indicando a leitura da parte especial depois dessa sequência de aulas que você vai assistir aqui, tá certo? Uma coisa importante, antes da gente mudar de slide. Existe uma lei, que é a 7853, que é uma lei de 1989. Essa lei aqui, vamos escrever lei aqui, pá! Essa lei é uma legislação correlata de apoio, tá? Essa lei aqui fala em apoio. Apoio às pessoas portadoras de deficiência física. Apoio às pessoas portadoras de deficiência física. Então, esta lei não foi revogada. Esta lei continua em vigor. Então, se alguma alternativa tiver para você lá, a lei 13.146 de 2015 revogou a lei 7.853 de 89, a resposta é não, ela continua em vigor, tá certo? E isso está disposto na própria lei que a gente está estudando aqui. Beleza até aqui? Bom, então essa foi a nossa contextualização, nossa visão geral, só para a gente saber do que a gente está falando aqui. De onde saiu essa lei? De onde vem essa lei? Né? Fundamento dela. Então, olha só, o fundamento da lei, como você está vendo aí, mas vem para cá um pouquinho que depois a gente vai ler esse parágrafo único aí. O fundamento da lei vem sobre o direito das pessoas com deficiência, vem de uma convenção que aconteceu lá em Nova York, em março de 2007, ou seja, faz muito tempo, né? Março de 2007 aconteceu uma convenção lá em Nova York, que estabeleceu normas para dar acesso às pessoas portadoras de deficiência
no mundo. E o Brasil é signatário. O Brasil participou dessa convenção e aceitou ir implantando uma legislação que desse conta de tudo que combinaram lá. Nessa própria convenção se estabeleciam várias regras, a gente vai dar uma olhada em algumas delas. Mas na lei que a gente está estudando, no parágrafo 1º, que é o que a gente vai ler, que é o que está aqui, no parágrafo, aliás, artigo 1º, parágrafo único, é esse que você está vendo aí, a gente tem a justificativa da lei. Ela está explicando isso que eu estou falando para você. A lei tem como base a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186 de 2008. Isso é importante, estou grifando porque isso é importante. A gente vai entender porque daqui a pouco. Em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo Decreto número 6949 de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. A gente até já tem uma coisa aqui que já caiu em concurso anteriormente e é por isso que eu estou frisando para você, tá? Essa lei entra em vigência, conforme você está lendo aí, no plano jurídico interno e no plano jurídico externo em datas diferentes. No plano jurídico externo e no plano jurídico interno em datas diferentes. Pelo decreto 186 de 2008, ela entra em vigor no plano jurídico externo. Pelo decreto 6949 de 25 de agosto de 2009, entra em vigor no plano jurídico interno. Isso pode cair para você. E aí você já sabe responder que no plano jurídico interno é uma data, no plano jurídico externo é outra data, por causa disso que está escrito aí, tá certo? Ok? Pode voltar para mim aqui. A convenção, então, ela entra em vigor no Brasil a partir da sua ratificação no Congresso Nacional. O que a gente precisa saber sobre isso? Ele cita lá, aqui, a gente acabou de ler, ele cita o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. O que fala o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? Ele fala assim, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, e aqui quando a gente fala de pessoa portadora de deficiência física, a gente está falando de direitos humanos, que forem aprovados pelo Congresso Nacional serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, os tratados e convenções internacionais que sejam de direitos humanos, que abordem direitos humanos, aprovados pelo Congresso Nacional, serão equivalentes a emendas constitucionais. Pode cair para você uma questão que diga o seguinte: a lei que regulamenta as pessoas portadoras, a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência equivale a uma emenda constitucional? E aí é claro que você olharia lá e a sua resposta inicial seria não, né? Pode dar o número da lei também, pode cair assim: a lei 13.146 de 2015 equivale a uma emenda constitucional? Você fala, bom, desde quando lei equivale a emenda constitucional? Se você estudou direito, você já tem isso inclusive na sua cabeça, né? Se você está aprendendo agora, está estudando para esse concurso, você já entendeu que lei é uma coisa, emenda constitucional é outra, muito mais difícil. Mas aqui se trata de um tratado ou uma convenção, no caso aqui é uma convenção, aprovado pelo Congresso Nacional, que é sobre direitos humanos. E conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ela equivale à emenda constitucional. Então, ela não é que tem força, ela equivale, não pode cair tem força. A palavra que vai cair para você lá é equivale à emenda constitucional. E aí você vai acertar. Você vai responder que sim, equivale a uma emenda constitucional. Ok? Beleza? Espero que sim. A gente tem mais um dado aqui importante para você, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aconteceu em Nova York, em março de 2007, como eu falei. Nesta convenção tem esse artigo 19, que a gente vai ler agora. Esse artigo 19 da própria convenção, que diz o seguinte: os Estados partes dessa convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade, com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas. E, aí que eu quero que você leia, tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo
desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade. Pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade. Ou seja, o Brasil precisa tomar medidas para garantir o acesso das pessoas portadoras de deficiência à cidadania, a exercer uma vida plena, independentemente de restrições, e daqui a pouco a gente vai entrar no detalhe e entender um pouco mais quais são essas restrições. Cai mesmo, Cadu? Cai. Ó, eu até trouxe uma questão para vocês aqui, para a gente olhar e ver como cai. A gente começou agora e o que a gente falou até agora já caiu muitas vezes. Eu escolhi uma aqui, só para a gente ver, você está lendo aí, né? Tomar uma água e a gente vai ler junto. Ó, TJ de São Paulo, 2016. VUNESP. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Brasileira número 13.146 de 2015, que é o que a gente está estudando. Letra A. Resultou da condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Recomendação Internacional para que o país incluísse medidas protetivas da pessoa deficiente em sua legislação? Volta aqui para mim. Poderia ter acontecido que a condenação do Brasil, né, em alguma corte internacional de direitos humanos, obrigasse ele a criar uma legislação. Isso poderia acontecer lá, mas não tem força aqui para nós, tá? A gente já falou que a lei existe porque o Brasil é signatário, porque o Brasil segue uma convenção que ele mesmo quis assinar. Então, não tem nada a ver com a condenação dele, tá certo? Vamos ler a B, então? A A não é. O que a gente vai fazendo lá? A gente vai ler uma alternativa que não é e a gente vai fazer o que nela? A gente vai riscar essa porcaria aqui. Por que a gente vai riscar essa porcaria? Volta para mim aqui. Aí a gente aproveita e já começa a dar uma dica para vocês. Você sabe que você vai ler um monte de questões e embaralhar um monte de assunto na sua prova. Se você não fizer nenhuma marca dizendo para você mesmo que aquela alternativa é errada, você vai ler ela algumas vezes e você sabe que alguma hora ela vai parecer certa, não sabe? E aí você vai assinalar aquela que você sabia que era errada de cara. Então não faça isso. A gente está fazendo essa marca aqui, você faz a marca que você quiser, tá bom? Vamos ler a D? A B, aliás? A B diz: baseia-se na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e em seu protocolo facultativo, em vigor no plano interno, desde a promulgação do respectivo decreto em 2009. A convenção que a gente falou que aconteceu em Nova York, não é isso? E o protocolo facultativo. Essa tá bem boa, né? Essa tá bem bacana. Bom, vamos ler as outras então, para a gente conferir. A C diz: constitui mudança legislativa relevante do ponto de vista humanitário, mas de pouco impacto jurídico, considerando que é norma programática que não inova na ordem jurídica. Opa, volta aqui. Olha só, eu acabei de falar para vocês que ela não revogou a lei de 89. Mas a lei de 89, ela previa o quê? Eu coloquei essa palavra ali na lousa para você olhar. Eu vou voltar aqui para você ver que eu coloquei. Olha só, eu coloquei a palavra aqui, ó, apoio. Tá vendo a palavra aí? Apoio. Vamos voltar para a questão. Ó, essa lei que a gente está tratando hoje, que entrou em vigor aí em janeiro de 2016, ela não fala mais em apoio, ela busca emancipar, ela busca autonomia, ela busca acessibilidade, que são 3 palavrinhas que eu vou repetir hoje algumas vezes para que você possa memorizar. Então, nada a ver essa letra C aí. Vamos ler a D? A D que está emendada aí, tá bom? Vocês estão vendo ela aí, ó. Vamos separar ela aqui, mas ela é a D. Inspira-se na diretriz da incapacidade da pessoa deficiente para a sua proteção. Ó, aqui fala incapacidade da pessoa deficiente. Já logo na minha introdução eu disse que a pessoa portadora de deficiência nem sempre é incapaz. E falei que não falamos mais em pessoa deficiente, mas em pessoa portadora de deficiência. Portanto, essa aqui vá para o raio que te carregue, manda embora essa aqui, não é isso? E o raio que o pata, essa aqui também, não é essa aqui. Portanto, nós conseguimos chegar na resposta correta. Vamos marcar o nosso X aqui, na nossa bolinha, a nossa setinha, a nossa o que você quiser, a nossa estrelinha. Você pode marcar também um coração, o que você quiser. Marque aí o que você quiser, mas a alternativa correta é a letra B.
Tá certo? Letra B, ficamos com ela. E espero que você tenha entendido essa introdução, visto que, embora seja uma introdução, a gente falou de coisas super genéricas, caiu. Não caiu só essa vez, caiu muitas vezes, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta com a continuação dessa aula, tá bom? Até já!